Olá, olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, shalom. E vamos embora para a leitura da Bíblia. No último, nós paramos no final do 13 de Josué. Nós vamos iniciar aqui no 14. E o título diz assim: Josué dá a Calebe em herança Hebron. Então, gente, eu vou ler na outra Bíblia. Aqui. Nós vamos ver o que está dizendo no 14 de Josué. Então, vamos embora sem muita conversa. Bora para a leitura. E se inicia a leitura assim: E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meio tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo do outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem, com os seus arredores, para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Gades Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Gades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta, como esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. O gato tá aqui arranhando. Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisarão será a tua herança, e dos teus filhos, para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora, vê que nesses dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias, como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouvistes naquele dia o que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebron a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebron, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até esse dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso de guerra. 15. Essa foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até os termos de Edom, o deserto de Zim, em direção ao sul. Era da parte extrema das costas sul. E o seu limite sul era desde as margens do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E ele saía para o lado sul, a Maalé, a Grabim, e passava até Zim, e subia no lado sul até Gades Barneia. E passava até Esrom, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão, e o seu limite na porção setentrional.
era desde a baía do mar, na parte extrema do Jordão. E o limite subia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boan, o filho de Ruben. E o limite subia em direção a Debir, desde o vale de Acor, e dali em direção ao norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim, que está no lado sul do rio. E o limite passava em direção às águas de En-Zemes, e as suas saídas ficavam em En-Rogel. E o limite subia pelo vale dos filhos de Imon, até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém. E o limite subia até o cume do monte, que está dentre os vales de Inom, em direção oeste, o qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte. E o limite se estendia no cume do monte, até a fonte da água de Nefitoa, e subia até as cidades do monte Efron. E o limite se estendia até Baalá, que é Kiriat Jearim. E o limite circundava desde Baalá, em direção oeste, até o monte Seia, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalon, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Tima. E o limite saía para o lado de Ecrom, em direção ao norte. E o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabneel. E as saídas do limite eram juntos ao mar. E o limite oeste era grande mar. E o seu limite, esse é o termo dos filhos de Judá, ao seu redor, segundo as suas famílias. E Caleb, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor, a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebron. E Caleb expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir. O nome de Debir anteriormente era Kiriat Sefer. E Caleb disse: aquele que ferir Kiriat Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa. E Otniel, o filho de Kenaz, o irmão de Caleb, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha, Axa, por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele o levou a pedir a seu pai um campo, e ele desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: o que queres tu? O que queres tu? Que respondeu: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dar-me também as fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul eram Gabizeel, e Éder e Jacur, e Quinoá, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zif, e Telen, e Beolote, e Azor, Adada, Queriote, Esrom, que é Azor, Amã, e Sema, e Molada, e Azar-Gada, Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, Berseba, e Biziotiá, Baalá, e Lim, e Ezen, e Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziglag, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale Estaol, e Zorá, e Asnã, e Zanoa, e Enganim, Tapua, e Enã, Jamute, Adulão, Socó e Azeca, e Zaaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias, Zenã, Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Misba, Joquiteel, Lax, Bosgate e Eglon, e Cabon, e Lamaz, e Kitlis, e Gederote, Bet-Dagon e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias, Libna, Eter e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezib, e Keila, e Aquizib, e Maresa, 9 cidades com as suas aldeias, e Crom com a sua cidade e as suas aldeias, desde Egrom até o mar, todas as que se situam próximas, Asdod com as suas aldeias, Asdod com a sua cidade e aldeias, Gaza com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito e o grande mar, e o seu limite, e os montes Zamir, e Jatir e Socó, e Daná, e Kiriat Sana, que é Debir,
e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades com suas aldeias, Arabe, Edumá, e Zan, e Janim, e Bet-Tapua, e Afec, e Runda, e Kiriat Arba, que é Esbron, e Zior, 9 cidades com suas aldeias, Maom, Carmelo, e Sif, e Jutá, e Jezreel, e Jocteão, e Zanoa, Caim, Gibeá, Tima, 10 cidades com as suas aldeias, Halu, Bet-Su, e Gedor, e Araate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades com as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, e Zecaca, e Nibzan, e a cidade do Sal, e En-Gedi, 6 cidades com suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-lo, mas os jebuseus habitaram com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia. 16. E a sorte dos filhos de José caiu desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó, a leste, até o deserto que vai desde Jericó, através do monte Betel. E sai de Betel até Luz, e passa até os limites de Arquitas, até Astarote, e desce em direção oeste, até a costa de Chaflete, até a costa inferior de Bet-Oron, e a Gesser, e as suas saídas ficavam no mar. Assim os filhos de José, Manassés e Efraim, assumiram a sua herança. E o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi assim: o limite da sua herança no lado leste era Atarote, Adar, até a alta Bet-Oron. E o limite saía em direção ao mar, até Metate, no lado norte. E o limite seguia na direção leste, até Taanat-Siló, e passava por ele a leste em direção a Janoa. E ele descia a Janoa, a Tarote e a Naarate, e vinha até Jericó, e saía até o Jordão. O limite saía da Tapua em direção oeste, até o rio Caná, e as suas saídas ficavam no mar. Este é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com as suas aldeias. E eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gesser, mas os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até esse dia e servem sob tributo. 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra. Por isso possuiu Gileade e Bassã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Efer, e para os filhos de Semida, esses eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Selofiade, o filho de Efer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas as filhas, esses são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bassã, os quais ficavam no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio de seus filhos. E o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Azer até Miqumetate, que está diante de Siquém. E o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de Tapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. E o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Essas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés. E o mar é o seu limite, e ambos se encontravam em Aser, ao norte, e em Zacar, a leste.
E Manassés tinha em Isacar e em Asser a Bet-Sean e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Edom-dor e as suas aldeias, e os habitantes de Tanag e as suas aldeias, e os habitantes de Mexido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que, quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhe respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata e derruba para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Sean e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande, e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte. Porém, o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu derrubarás as suas saídas, e as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro, e embora sejam fortes. 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação, e a terra estava subjugada diante deles. E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos, que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: Quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo. Eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes, e traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós, diante do Senhor nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança, além do Jordão, no leste, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram, e Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: Ide e andai através da terra, e descrevei e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós, diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué, ao exército em Siló. E Josué lançou sorte por eles, em Siló, diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. E surgiu a sorte das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes, em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Astarote, Adar, próximo ao outeiro, que se situa no lado sul da Baixa Bet-Oron. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar, em direção sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Oron, na direção sul, e suas saídas estavam em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat Jearim, e o limite saía no oeste e seguia até o poço das águas de Nefitoa. E o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale dos filhos de Inom, e que está no vale dos gigantes, no norte, e desceram ao vale de Inom, para o lado dos Jebuseus, ao sul, e descia em Rogel, e se estendia desde o norte, e seguia até em Semes, e prosseguia em direção a
Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boá, o filho de Ruben. E passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia de Arabá. E o limite passava até o lado de Bet-Ocla, na direção norte. No limite, ficava na norte, e descia até Arabá. E o limite passava até o lado de Bet-Ocla, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, e na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite, no lado leste. Essa foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites, em redor segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ocla, e o vale de Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Misba, e Sefira, e Moza, e Requém, Herbel, e Tarala, e Zela, e Lefe, e Jebus, que é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então, a gente vai parar aqui no final do 18. O gato catou minha caneta e jogou no chão. Daí, depois eu inicio aqui no 19, porque senão vai ficar muito grande. A gente vê aqui a distribuição das terras para o povo que Josué fez, né? Então, a gente vê que teve um povo só que não ganhou terras, não tiveram direito a terras, porque eles ficavam incumbidos de cuidar do sacerdote, do tabernáculo, né? Eu esqueci o nome deles aqui, da tribo. Então, vamos que essa foi a leitura dos capítulos da Bíblia de hoje. Estamos em janeiro já, então quero ver se esse ano termina a primeira metade da Bíblia, porque os capítulos são bem longos, extensos, e às vezes a gente fica aqueles vídeos muito longos, de uma hora e pouco, é cansativo. Então, vamos fazer devagar e sempre, né? Então, um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus. Um excelente 2023, que esse ano nós venhamos conseguir realizar tudo aquilo que a gente não conseguiu realizar no ano passado, que Deus nos ajude que a gente realize esse ano. Vamos ter fé, né? Pensar sempre positivo, e vamos sempre agradecer a Deus pela saúde, né? Que o resto a gente corre atrás. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.